Olá, eu sou o Dr. Maurício Araújo, à frente agora do RenovaCast e trago para você participações incríveis para inspirar você nesse tempo que renova. Hoje com a gente aqui a doutora Mariana Moura e a doutora Sharon Chon, para a gente ter um bate-papo incrível sobre beleza. Eu vou começar então perguntando para as duas o que está acontecendo no momento hoje. A moda das canetas emagrecedoras está gerando o que a gente chama de Ozempic Face, e agora acho que vai virar Monjaro Face, né? E como que vocês conduzem o tratamento no consultório de vocês para ajudar nesse tipo de processo de emagrecimento rápido que essas canetas geram para os nossos pacientes? Então, o paciente ele tem que entender que quando a gente perde gordura do corpo, a gente perde do rosto também. Então, ele vai ter aquela sensação de derretimento, vai ter a marcação do bigode chinês. Então, a gente precisa reestruturar toda a face com os preenchedores e também fazer o bioestímulo de colágeno, que eu amo, o Diamond Intense. Então, a gente precisa associar os protocolos para poder ter uma melhora para o paciente, melhorar a qualidade de pele, trazer um aspecto de rosto mais saudável. Então, eu sempre falo que mesmo o paciente em emagrecimento, ele precisa estar sempre cuidando de tudo. Eu falo assim, complementando um pouquinho o que a Mariana está falando, e depois puxar o gancho para a Sharon, a Renova hoje tem os bioestimuladores injetáveis e ela tem, lançando hoje, a tecnologia, né? Então, a gente analisar o tipo de rosto também é fundamental, né? Com Aquele certeza. rosto que é mais cheio, a gente tratar com tecnologia, aquele rosto que é mais magro, a gente ter liberdade, eu falo pro meu paciente que é liberdade poética, de Fazer injetar e fazer tudo, que é maravilhoso. Uhum. Intensidade de exercício também influencia. E o emagrecimento rápido faz isso, né? A Muito. pele não tem tempo de se recompor elasticamente junto com o processo de emagrecimento. E tem paciente que acha que tem que tratar só depois que perde. Eu Aham. falo, não, você tem que tratar enquanto você está emagrecendo. Porque se você for tratar só lá na frente, o gasto é muito maior. Isso que você está colocando é muito legal, porque tem muito paciente que chega pra gente e fala assim, não, doutor, eu tô emagrecendo, eu quero perder mais 12 quilos, e aí eu vou fazer isso depois. E aí ele pode estar Sim, tendo que gastar mais Com depois certeza. para cobrir o que ele eu faço. poderia ter gastado hoje, né? Lá no consultório a gente tem 2 tipos de protocolo, né? A gente tem o protocolo durante o emagrecimento, que a gente busca realmente amenizar os danos que vão acontecer com o emagrecimento severo. E tem o protocolo para as pessoas que não se cuidaram e querem repor esse volume facial que foi perdido durante um tempo. E a tua base de tratamento também é bioestimulador, Bioestimulador e reestruturação facial. tanto tecnologia quanto Os dois. A injetáveis. gente vai avaliar realmente o paciente para dizer qual é o melhor tratamento para ele. Isso é bacana. E puxando o gancho para bioestimulador, e a Renova tem a linha completa, né? Tem ácido polilático Eleva, tem fio que é o Croquis, tem, vocês estão lançando hoje o Diamond X. Como vocês explicam isso para o paciente, de prós e contras, forma de que como o tratamento evolui, isso é uma dúvida muito constante, que o paciente quer resultado imediato, né? Como vocês conduzem isso para o tratamento? Eu deixo bem claro, assim, a gente vai especificar qual o tratamento que o paciente precisa. E a partir daí a gente vai explicar qual é o benefício de cada tratamento. Que, na verdade, a gente precisa estruturar desde a camada óssea até o cuidado da nossa pele. Então, tudo é um conjunto. O mais importante é que o paciente consiga compreender o porquê que a gente está indicando esse tratamento. Isso é bacana. O paciente hoje em dia ele tem acesso a muitas coisas, né, na internet. Então, quando a gente fala de bioestimulador, eles já ficam muito, será que meu rosto vai ficar inflado? Será que vai ficar cheio? E aí eu sempre gosto de explicar, eu falo, depende do produto que você vai utilizar, da técnica que você vai utilizar, e o que a gente quer é realmente melhora de qualidade de pele. Eu não quero um paciente com o rosto inflado, eu quero um paciente que as pessoas olhem e falam, nossa, você tá mais bonito, mas a gente não sabe de fato o que foi feito em você. Que é o que a gente prega de ser natural e de É estar isso. sempre natural. E eu acho que a tecnologia vem para somar muito, né? Que a gente não fica inflando os pacientes. Eu costumo dizer assim, antigamente o recurso que a gente tinha era isso, era preencher e compensar a flacidez com preenchimento. Isso há 10 anos atrás. Hoje em dia a gente não precisa fazer isso. Puxando o gancho agora, já que eu falei de preenchimento, a Renova hoje ela tem o Lips Collection, né? Ela tem o Eyes Collection, que está aí na iminência de ser lançado. Protocolos de reestruturação, como o Lower Face. Eu queria entender como vocês empregam isso no consultório de vocês. Então, o Eyes Collection eu gosto de falar que a gente traz um aspecto mais descansado. Melhora a profundidade de olheira, trata essa região dos olhos.
O Lips Collection eu amo. Eu falo que todo paciente precisa fazer preenchimento labial, porque a gente consegue trazer um resultado natural. Às vezes o paciente não quer volume, ele quer mais contorno, quer mais hidratação. Então a gente consegue personalizar cada tratamento. E esse Lower Face é trazer aquela reestruturação que a gente ama, melhorar contorno, melhorar o perfil, disfarçar aquela papadinha. Sim. E o nosso protocolo de olhos, né, agora, ele tem um material específico que faz com que o resultado fique ainda muito mais bonito, né? Ele fica mais natural e isso acaba que o paciente fala assim, olha, ele se olha no espelho e fala assim, cara, realmente agora eu vejo uma diferença. Porque ainda existe um pouco de preconceito quando a gente fala de preenchimento da área dos olhos, né? No caso de bolsas, de complicações. E esse produto é justamente para evitar que aconteça esse tipo de caso. Não, e a gente vive uma era que começaram um processo de demonizar o preenchimento, Sim, né? O que não é, eu falo assim, tudo tem sua hora e seu lugar. Tudo tem sua hora e seu lugar. Tem a hora do preenchimento, tem a hora do bioestimulador, tem a hora dos fios, tem a hora da tecnologia, tem a indicação de cada procedimento, isso é óbvio. E é isso que vai fazer o tratamento ficar natural. É a gente conseguir empregar cada item do portfólio que a gente tem de maneira individualizada. Acho que quando a gente associa, a gente tem um resultado mais bonito e mais natural. E eu acho que a mais gente completo, aqui, né? nós três aqui, a gente tem um tempinho de casa de Renova já. E a gente viu e vê e acompanha a Renova crescendo diariamente de maneira absurda. Com certeza. Então hoje, antigamente a gente tinha que catar de cada empresa o que se tinha de melhor. Porque a Renova ainda não tinha. Hoje em dia a Renova tem preenchedor, tem bioestimulador, tem tudo. tecnologia, tem... Tratamento de casa, né? Tá vindo Complementar. a exossomos, não sei se podia falar, mas tá vindo exossomos, tá vindo peptídeo, tá vindo coisa para tratar Tem pele. o home care, então tem o tudo. Renova Care. E aí puxou o gancho legal, que ia ser minha próxima pergunta. Já que a gente está falando aqui de Summer Summit e da estação mais quente do ano, eu queria saber das duas, o que vocês preconizam de tratamentos para os pacientes de vocês nessa época do ano, onde eu, que moro no Rio de Janeiro, rato de praia... A Cheryl mora no Rio, você também mora no Rio, Mariana? Moro no Rio então, também. Nós três aqui, a gente sabe o que o sol faz com a gente. O que vocês indicam para o paciente de vocês? Eu costumo dizer que é um tratamento de dentro para fora. Então o paciente ele tem que beber bastante água, que o ácido hialurônico retém água, então dura mais, fica mais bonito. Tem que hidratar a pele, botar protetor, fazer preenchimento, bioestímulo, as tecnologias. Então tudo é um cuidado, não só dentro do consultório, mas dentro da casa do paciente também. Sim. Exatamente, assim, a gente vive em regiões muito quentes. A água não é só fundamental para o nosso preenchedor, mas para o bioestimulador, até para o nosso sistema, tudo. nosso corpo, né? Sim. Então a hidratação é fundamental nessa época do ano. Eu falo que a proteção solar é realmente necessária, não só no verão, mas em todo o ano, né? E, claro, os cuidados de casa, como hidratação, que é muito importante, principalmente por conta do calor. Tudo, assim, o nosso cuidado que a gente faz no consultório, ele precisa ser estendido para casa, senão o rosto não vai ficar completo. Vai ficar sempre um tratamento mediano. Sim, não, ela falou uma coisa muito legal, que é o que está muito em alta, né? O tratamento da pele é contínuo, né? É isso. Ela falou uma coisa muito bacana, é em casa, é no consultório com frequência. Eu falo para os meus pacientes, falo assim, vem a cada 3, 4 meses, a gente vê o que tem que fazer, a gente faz um programa. Eu falo que é como se fosse um casamento. É um Começou, casamento. tem que ficar ali mantendo Isso, sempre. e se ele confia na isso gente, aí. ele vai ficar casado com a gente. E a gente te indica, eles perguntam pra gente que protetor solar que a gente usa, que é importante nessa estação do ano, alimentação, protocolos de associar urgência. O verão, ele detona mais a pele, então Total. exige mais cuidado. Eu gosto muito de quando o paciente fecha o protocolo com a gente entregar essa linha home care para ele também, estender esse cuidado também para ele. E eu falo assim, informar e controlar isso do nosso paciente, porque senão a gente tem nossos resultados prejudicados. Com Às vezes certeza. a gente fez um peeling maravilhoso, fez um bioestimulador maravilhoso e aquela pele tá vindo com Se o paciente não cuidar, não tem jeito. Eu falo para meus pacientes, assim, quando eles estão na recepção, eu já olho e falo assim, você não passou protetor solar. Eu tô te vendo. Sabe o que eu faço? Eu passo a gás para limpar eu o falo paciente. assim, tenho certeza. Aí as pessoas falam, realmente, eu pequei um pouco. E assim... Mas foi só hoje? É porque a pele responde, né? Quando você cuida certinho, Sim. você fica com a pele um super... resultado mais Com certeza. bonito. Não, eu comecei a usar protetor solar com 35, vou fazer 42, mas comecei a usar com 35, a diferença da minha pele foi... É surreal. Foi Eu uma falo coisa que depois absurda. que você acostuma, eu não tinha costume também. E depois que você acostuma a usar protetor, o dia que você sai sem, você fala, meu Deus, vai queimar minha pele. Você fica agoniada. É verdade. E agora eu vou mudar um pouco de assunto e vou falar de tecnologia, já que a Renovatec está vindo aí com tudo. E vou falar de uma coisa muito legal. A associação de HIFU com bioestimuladores de colágeno.
Opinião de vocês, resultados e efeitos. Eu sou muito fã de tecnologia associada a bioestímulo de colágeno. A gente já tem comprovação científica que ele estimula muito mais colágeno e o resultado já é visível quase que imediato, porque como a gente faz uma retração no tecido, né, no SMAS, a gente consegue já esse mini lift que ele vai sendo prolongado com o passar do tempo. E sem contar que o bioestimulador injetável, ele vai gerar aquela hidratação da pele, vai começar aquele estímulo de colágeno lá pelos seus 45 dias. Então, o resultado fica muito mais bonito, assim, é visível mesmo, os pacientes adoram. Não, os pacientes amam, porque é um resultado natural e você consegue aquele lifting, aquela melhora de qualidade de pele, principalmente para os pacientes que usam Mounjaro, Ozempic. Então tem que em várias associar. camadas, né? Sim, Várias camadas da exatamente. pele. E eu acho legal também que a gente consegue fazer um protocolo para quem tem volume facial, né? Que a gente consegue moldar, né? Deixar aquele rosto mais marcado, às vezes tratar área de equilibra, né? pescoço. É isso. Gente, Tudo é personalizado, não tem jeito. O paciente ele tem que entender que a harmonização é personalizada. Não tem como, quanto custa uma harmonização? Para cada pessoa é diferente. Sabe o que me perguntam muito, que eu acho que vocês devem escutar isso também? Falam assim, Maurício, eu posso fazer no mesmo dia o bioestimulador injetável e o bioestimulador tecnológico, a tecnologia? E aí eu sempre respondo, imagino que vocês Você façam a mesma deve. coisa. Eu falo assim, aí eu falo, depende do bioestimulador, é né? verdade. Porque se a gente for usar um Eleva, não é legal fazer no mesmo dia. Ou então você faz ele antes e aí faz a tecnologia depois. Se a gente usar um Diamond que tem um ponto de fusão bem mais alto, aí pode fazer no mesmo dia. E aí eu tenho meus queridinhos, né, da Renova. Eu gosto bastante de Diamond, eu procuro fazer sempre junto. Mas vocês escutam muito essa pergunta? Sim. Se pode fazer no mesmo dia, se deve... Sempre. Mas eu amo associar, realmente. Depende de cada rosto. Mas tudo que se associa fica um resultado ainda melhor. Mais bonito. Fica mais Maravilhoso. completo, né? Com certeza. Qual é o maior desafio que vocês encontram ao aplicar protocolos faciais minimamente invasivos e ainda assim garantir resultado? Eu acho que o mais difícil é fazer o paciente realmente compreender que ele precisa de um tratamento completo. E não é só um procedimento que vai fazer diferença na vida desse paciente. Que são vários protocolos e além dos protocolos dentro da clínica, eles também precisam manter esses cuidados fora do consultório. Então, o mais difícil é fazer ele compreender que não é um procedimento, são vários, é um tratamento a longo prazo, que a gente não está realmente resolvendo uma coisa, a gente está tratando ele para o envelhecimento dele ser mais saudável. Exatamente. Eu falo que o paciente ele precisa cuidar. Antigamente, o paciente ele tinha mais preconceito, né? De ficar muito artificial. Hoje em dia, eles aceitam muito mais. Então, eu sempre falo assim, a gente é como se fosse uma casa. Então, se você reforma o seu quarto, você vai gostar. Mas se você reformar a casa inteira, não vai ficar muito mais bonito? Então, se você fizer um bioestimulador, um preenchimento, a tecnologia, um peeling, cuidar em casa, o resultado vai ser ainda melhor, sempre superior. Eu falo sempre do peso. Eu falo do peso, né, para os meus pacientes. Eu falo assim, olha, se um paciente é obeso e ele precisa emagrecer 3 quilos, vai ajudar? Vai ajudar, mas ele precisava perder 30 quilos para ele ficar bem. Então, assim, se você pode fazer menos? Pode, não vai ficar ruim, mas não vai ser um resultado bonito ainda. Então, o ideal é que a gente vá construindo, né? Não, e vamos combinar que o paciente, às vezes ele quer uma melhora que ele demorou 45 anos. Isso, eu falo muito isso. Para ganhar aquele, vamos chamar de aquela característica que ele não gosta, para não falar defeito. E aí ele quer que a gente resolva com um único tipo de tratamento. Não, eu falo, não tem como a gente resolver em apenas uma sessão também. Exato. É um tratamento contínuo. E o paciente tem que entender que não é quantidade que vai te deixar artificial, é a forma como é feito. Então eu preciso de quantidade para reestruturar e trazer acabamento para esse paciente também. A Mari falou tudo. Agora é quase pegadinha do malandro aqui, tá? Vou botar vocês para pensar um pouquinho. Se pudesse criar um combo facial de verão que unisse resultados rápidos, bioestimulação e cuidados diários, como seria? Pode tirar para o ímpar, quem vai responder primeiro, que aí a segunda tem tempo de pensar, né? Olha, eu Combo de verão, hein? Sou muito fã do Diamond, né? Então eu associaria com certeza o Diamond com pontos de estruturação facial. Eu acho que ficaria um resultado natural e a gente já devolveria o volume da face, às vezes corrigiria pequenas imperfeições na face. Claro, associaria o preenchimento labial, porque eu acho que uma face sem um preenchimento labial não tem aquele mesmo resultado do que uma face só reestruturada.
E associaria também com tratamentos caseiros. Aham. Os home care, né? A gente poderia associar o protetor solar, a linha de hidratação, que eu acho muito importante. Tem também o lencinho demaquilante, que eu acho que é essencial. E tem o sabonete, né? Que faz com que a face fique realmente limpa, porque muitas das vezes a nossa qualidade de pele não fica tão boa por conta desse descuido de remover a maquiagem. Exatamente. O protetor solar também, que às vezes tem protetores solares com uma barreira um pouquinho mais firme, né, que penetra um pouquinho mais na nossa pele. Então, é muito legal fazer com que o paciente entenda a importância dele se limpar a pele, fazer uma boa hidratação e passar o protetor solar todos os dias. É essencial. Eu entraria realmente com a tecnologia e os preenchimentos em primeiro e manteria aquele resultado com o bioestimulador, porque aí mesmo ele saindo do consultório, o bioestímulo ele continua ali agindo e também entregaria talvez esse cuidado para o paciente em casa, porque cuidar com protetor, isso é muito importante, cuidado de skincare. E um ponto importante que a Sharon falou também é fazer o preenchimento labial, porque é ali a parte central, é um lugar que rejuvenesce muito a pele, E o verão, o assim rosto como do o paciente, inverno, né? também desidrata nossos lábios, né? Total. Isso aí é fundamental. E lembrando que a Renova tem 2 linhas de preenchedor do Lips Collection, que é Soft. um produto para hidratar bem, que é o Soft, que vai gerar pouquíssimo volume, e tem o Lips Plus. Então, Pra trazer contorno, para trazer né? contorno, para trazer volumização, não tem por que não fazer. Eu falo o seguinte, eu acho essa pergunta, por que eu falei pegadinha do malandro? Porque o que paciente está chegando pra gente? Em que momento da harmonização ou da vida ele está chegando pra gente poder definir aí sim um combo de verão, né? Porque se a gente quiser entregar um resultado rápido, preenchimento. Eu acho que o ponto de paciente, sustentação. Sim. eu acho que o paciente ele já tem que ver alguma coisa na primeira sessão. Porque Tem se a que gente ver. faz só ali o bioestímulo, ele só vai ver daqui a um tempo, ele fica meio que desanimado para dar continuidade. Sim. Então eu faço sempre o mínimo ali que seja de preenchimento e dou continuidade com o bioestímulo E também. aí, inteligentemente, vem a criação dos protocolos. É isso aí. Hoje a gente faz bioestimulador de colágeno sempre associando com algum ponto de sustentação de preenchimento. E aí o paciente consegue, porque o bioestimulador de colágeno vai demorar 3 meses para dar resultado. O paciente ele ansia por resultado. É isso aí. Ele quer resultado. Então sempre que você entrega resultado de maneira imediata, ele fideliza mais ainda E com a ele gente. se empolga de cuidar mais, né? E Exatamente. se empolga, a gente aflora. Eu boto uma frase no final das minhas aulas que é: a autoestima floresce. Não, não vou lembrar não. Mas eu boto todo final de aula. Mas é dizendo, em suma, que a autoestima floresce quando existe o autocuidado. Com certeza. certeza. E a A frase pessoa, fica quando mais se bonita do sente que mais isso. bonita, ela fica melhor para tudo, para o trabalho, no relacionamento, nos negócios, em tudo. Exatamente. Bom, pessoal, conversei aqui com a Sharon e com a Mariana. Participações incríveis, muita experiência, muito tempo de harmonização. Conheço as duas faz um tempo, fazem um excelente trabalho. Esse foi o Renova Cast e a gente fica por aqui. Muito obrigada, foi um prazer. Beijos.